falta de priorização, né? Então elas não priorizam o que precisa ser feito. Excelente. Para um dos motivos mais alegados pelas pessoas é que não tem tempo. Só que essa frase não tem tempo não existe. Foca nisso. Sua empresa não é um banco com dinheiro infinito. Não. Márcio, agora vamos aqui para o quarto erro, tá? Que é não investir em tecnologia. Muita gente também que está começando um negócio, eu percebo que deixa isso para a última parte. Ou então acha que investir em tecnologia é colocar alarme e câmera de segurança na empresa. Tem empresa aí que tem 5, 6 meses de faturamento investido em estoque e não tem um sistema para controlar isso. Então ele não sabe quanto que vendeu, não sabe se vendeu, não sabe quanto de mercadoria tem no estoque. E por não saber disso, ele acaba comprando mais do que devia. É muito comum, eu tenho certeza que você deve ter um monte de mercadoria aí que está parado porque você comprou demais. Mas assim, a gestão, quanto mais simples, melhor. Tá? O simples bem feito, o famoso feijão com arroz, quando bem feito, funciona e grandes empresas adotam isso. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Simplificar, seu novo programa favorito que vai te ajudar a desmistificar e simplificar um pouquinho as complexidades que existem no mundo do empreendedorismo, de forma que você possa já aplicar no seu dia a dia, tá? E hoje, nosso episódio de estreia, né, o primeiro episódio, muito obrigado a você que está assistindo aí, tem bastante coisa legal vindo. Trazemos aqui no primeiro episódio, né, nosso CEO, o Márcio Saraiva. O Márcio, pessoal, ele é o CEO da Sysmais Tecnologia, mas ele também já passou por grandes empresas aqui na região da Bahia que fizeram destaque, fizeram nome no Nordeste inteiro. Para vocês verem, o Márcio, ele já passou aí para uma rede de varejistas, né, de moda e calçados, que chegou a ter uma distribuição na Bahia. Então eles atuavam no varejo e atacado. E ele atuou também durante um bom tempo, mais de 7 anos, né, como controladoria e outros setores na Dimacol, que alcançou a posição de quinto maior atacadista do Nordeste de materiais de construção e primeiro da Bahia. Então, são empresas de peso que deram bastante experiência que hoje ele traz para dentro do Gestão Mais Simples, para dentro da Sysmais. E já dando um spoiler para vocês, tá? O que o Márcio vai trazer para nós aqui hoje? São 5 erros financeiros que você aí talvez está cometendo na sua empresa que podem levar a sua empresa à falência. Então, fica com a gente até o final para evitar a falência da sua empresa. Então, Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Eu sei que o tempo é sempre muito corrido, né? Mas eu, de antemão, já considero esse tema muito importante e que vai trazer um conteúdo, dicas valiosas para a galera. Se apresente aí, eu apresentei você, mas apresenta você com suas palavras e dá um spoiler aí sobre o que a gente vai ver aqui hoje. Olá, obrigado, né? Obrigado, para mim é um prazer estar aqui e estreando, né, esse podcast que a gente está lançando um projeto muito bacana e que visa trazer muito ensinamento aí para os empresários, os pequenos empresários, né? Nossa empresa aí, a Sysmais, é especialista em soluções para o pequeno varejo. Então a gente está aí, apesar, né, do Mais Simples, que é um sistema de gestão aí, ser lançado em 1 ano e meio, mas a gente já está aí no mercado aí há mais de 15 anos aí, simplificando a gestão aí das empresas aí do Brasil, com a minha experiência que adquiri, né? Então aí para mim vai ser um grande prazer aí compartilhar esse conteúdo que é sobre 5 erros que pode levar a sua empresa à falência e você fica até o final que o último erro foi o que levou a muita empresa a fechar na pandemia, né? Então, é, existe aí, né? A gente passou por um momento muito difícil. No Brasil é um país que sempre tem crise, então a gente tem que se preparar para momentos difíceis. Então, pessoal, você que está chegando agora, já curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal aqui, se inscreve no canal para estar recebendo conteúdos como esse e fica com a gente porque eu considero que o penúltimo erro e o último são de lascar. Então, é surpresa. Fica aí que você vai ver o que que é. Então, Márcio, antes da gente entrar nos erros, eu estou aqui com a colinha do conteúdo que você me passou e eu vi que tem um item importante também a gente considerar, né? Que eu vi que você colocou 4 pilares importantes para uma empresa ter sucesso.
E aí eu vou listar cada um, se você quiser dar um resumo aqui antes da gente entrar nos erros financeiros, são vendas, o primeiro pilar, Uhum. gestão financeira, o segundo Sim, pilar, que acredito que seja o que vai ser abordado aqui hoje. O terceiro pilar são processos e sim. o quarto, pessoas. Márcio, fala para a gente aí, vendas eu acho que é o pilar que praticamente todo empreendedor que abre um negócio se preocupa, né? O cara, ele já pensa em vender, né? Que bom, porque uma empresa que não vende, ela também morre. Na Mas verdade, assim, se não tem venda, não existe empresa. Não existe empresa sem venda, né? pega a dica. Já começa por aí. Exatamente. Mas a gente acredita também aqui na Sismais, e é um dos propósitos nosso, é levar gestão às pessoas. Porque depois da venda, começa todo o resto, que é também igualmente importante, que é a parte da gestão financeira, que é cuidar das pessoas, treinar as pessoas para que elas atendam aos clientes e façam, consequentemente, mais vendas, né? E aí tem os processos, que é quando você torna ali algumas coisas que você faz no cotidiano você cria um padrão para eles, para que seja um funcionário já antigo ou um funcionário novo, sigam sempre do mesmo jeito, garantindo o mesmo nível de organização e qualidade. É assim que eu acredito que funciona um processo. Márcio, fala um pouquinho aí para a gente aí sobre esses pilares e por que que ele é importante para quem está começando, principalmente. Por que que a pessoa que está começando não pode só preocupar em vender e o resto depois, cuida depois. Que eu acho que muitos de vocês É. fazem isso hoje aí, tá? Então, todo mundo que começa um negócio, né? A maioria dos empresários brasileiros começa um negócio não porque ele encontrou uma oportunidade, na verdade é a necessidade. E toda empresa que ela começa, ela tem que vender. Então, o principal foco do empresário é vender. Só que, para uma empresa funcionar bem, para ela crescer, para ela ser uma empresa sustentável, vamos dizer assim, para ela gerar uma renda, uma renda para quem é dono, para o pessoal que trabalha, ela precisa de ter 4 pilares bem estruturados que na minha visão, né, de experiência aí, que fomenta aí essa empresa. Então, o primeiro começa por vendas, né, como a gente já falou aí. Aí o segundo pilar é gestão financeira. Sem a gestão financeira, a empresa não sobrevive. Então, assim, existe casos de empresas que vendem muito, mas vende muito e não tem o controle financeiro. Com o tempo, ela acaba falindo, né? Então, a gente já viu muito caso disso aí. A outra é gestão de processo. Então, qualquer modelo de negócio tem que ter uma boa gestão de processo. Uma loja, por exemplo, de calçados, que o processo, o core dela é comprar e vender mercadoria. Se ela tem um bom processo de compra e de venda, né, então ela vai ser uma empresa de sucesso. Então, tem que ter a gestão de processo. Então, como que ela compra mercadoria, como que ela estoca, como que ela armazena, como que ela expõe o produto. São tudo ligado a processo. E o outro pilar é pessoas. Não existe empresa sem pessoas, né? Então, assim, se eu pegar, eu quero uma empresa que não tenha vendas, não existe. Eu quero uma empresa que não tenha financeiro, não tenha uma gestão financeira. Essa empresa pode existir ali, mas o futuro dela é falência, né? Se eu pegar, eu quero uma empresa que não tem processo nenhum, ela pode sobreviver um ano, 2 anos, um tempo ali, mas não vai crescer, não vai se tornar sustentável. E a empresa sempre, pessoas, assim como vendas, não existe. Afinal de contas, né, a primeira pessoa a trabalhar na empresa normalmente é o fundador. Então são 4 pilares muito importantes, só que hoje a gente vai destacar um pouquinho sobre erros financeiros, que é muito negligenciado, né? As pessoas simplesmente ignoram esse pilar e onde muitas empresas quebram. Então, uma das maiores causas de fechamento de empresas, né, segundo o Sebrae, é a falta de gestão, né? E dentro delas está financeiro. Muito legal. Márcio, você sabe que eu sou um cara que gosta muito de aprofundar os assuntos. Eu já fiquei curioso aqui para entender um pouquinho aí sobre processos e você falou aí sobre a área de moda e calçados. Aí eu fiquei me perguntando assim, caramba, será que o Márcio não poderia dar para a gente aqui um exemplo de processos dentro do setor de moda e calçados, que ele aturou muita gente, mas hoje não, porque hoje o foco é um dos pilares. Se você está curioso para saber um pouco mais sobre um desses outros pilares, vendas, processos e pessoas, inscreve no canal, curte, comenta.
pede o conteúdo que você mais quer, porque nos próximos episódios do podcast a gente vai trazer esses assuntos para você, tá? Então hoje nós vamos focar aqui em gestão financeira, mas ansiosos aí para outros temas bem legais, tá bom? Beleza, Márcio. Eu tenho aqui o primeiro erro, mas antes da gente entrar neles, vamos entender um pouquinho sobre por que as pessoas geralmente cometem erros, às vezes até bobos, na hora de tocar um negócio. Por exemplo, eu abri meu negócio aqui, Márcio, e estou vendendo, tá entrando dinheiro, só que meu financeiro não tá legal. Ou seja, eu já estou cometendo algum erro aqui, mas não sei onde. Por que as pessoas cometem esses erros? Para começar, a partir daí, né? O que você acha que elas estão fazendo de errado já de início para que está gerando o erro, né? Porque o erro é uma consequência de alguma ação que ele não fez ali legal, a gente vai pontuar uma por uma, mas por que você acha que as pessoas cometem erro de forma geral? Porque ninguém comete porque quer. Na verdade é porque, assim, falta de priorização, né. Então elas não priorizam o que precisa ser feito Excelente. para a empresa crescer. Elas usam aí, né, a gente brinca aqui na empresa, né, são desculpas verdadeiras, que faz sentido o que ela fala, então um dos motivos mais alegados pelas pessoas é que não tem tempo. Só que essa frase "não tem tempo" não existe, tá. Ou seja, não tenho tempo para controlar o meu financeiro. É É, verdade, mas é também uma você pode ter muitos problemas por isso, né? é. E assim, as pessoas, colocam isso aí, cara, que não tem tempo, mas na verdade falta prioridade. E por elas achar que e faz sentido, vender é muito importante, é uma das principais causas, que ela tem que só vender só, elas ignoram o resto. Só que ela se torna uma empresa, eu vejo muita gente escravo do negócio dela. Então ela fica ali muito no operacional, só vendendo, vendendo, ela vende ali mercadoria, já pensando nos boletos para pagar, então fica naquela corrida de ratos. Então o negócio não se torna sustentável no longo prazo, ou que é a pessoa, dono do empresário, que a gente está falando aqui para um público, né? Normalmente é a empresa familiar, que normalmente é o marido, a mulher que trabalha, tem um, dois, três funcionários, né? Tem empresas grandes também, eu conheço empresários grandes que não conseguem largar o negócio, não conseguem tirar férias porque ele não tem não consegue fazer a gestão do negócio dele. E o financeiro entra nisso aí, é um dos fatores mais ignorados. Então, o que que as pessoas fazem, né? Elas preocupam em vender e atender a legislação, que é emitir nota fiscal. O resto que se dane. E É, não é bem por aí. Então, a gente vai falar e um pouquinho sobre a financeira. muito bom. E eu sempre que eu toco nesse assunto, através desses mais de 10 anos que a gente tem aí de gestão, né, com mais de 5.000 empresas que passaram pela empresa, que passaram pelo Gestão Mais Simples, pela Sismais, a gente tem uma empatia muito grande porque eu percebo que o brasileiro, ele é um herói, sabe? Eles tentam fazer a coisa do melhor jeito possível dentro das dadas condições que tem, né? Como diria nosso Cortella, nosso filósofo. Faça o melhor que você tem nas condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda, né? Eu gosto muito dessa frase. E eu vejo muito a galera, tipo assim, não é por falta de trabalhar, eles trabalham pra caramba. Tem gente Sim. que trabalha, tipo, 14 horas, 16, 20 horas por dia. E aí, Márcio, essa galera, além de trabalhar esse tanto, eles não fazem ali talvez um controle financeiro. Tô errando. E a minha opinião, tá? Aí você pode até complementar aí, dizer o que que você acha. Será que você, né, que tá trabalhando aí pra caramba, não tem nem final de semana direito, não tem tempo para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido, né, para o seu companheiro, para seus pais, para passar com as pessoas que você gosta, porque você tá dedicado no trabalho e acha que tem que aumentar as vendas, né, porque quando aumentar as vendas, suas condições financeiras vão melhorar. Será que talvez você, olhando aí por outro ponto de vista, não é porque o problema talvez não esteja não é que você precisa vender mais, mas porque você não está cuidando de algo importante que é a gestão do seu negócio? Ou seja, gente, só vender não vai levar a empresa a ter sucesso. Você pode vender muito, mas você vai trabalhar também muito e não vai ter lucro. Outro pilar, né,
se a gente for entrar aí dentro de vendas, algo importante que tem nas vendas é lucro. E ele vem através de gestão financeira. Olha que legal, uma coisa. Todos os pilares são interligados, né? Se a gente for conectar vendas com gestão financeira, a gente entra em lucro. E tem uma frase aqui, Márcio, que eu vi no seu nossa apresentação que você me mandou, achei muito interessante. A gente pode até abordar ela um pouquinho depois. Que é o seguinte: vendas, e isso aí vai doer. Prepara que isso aí vai doer em muita gente. Vendas. Eu vou deixar você falar. Fala aí, porque a frase é sua. Eu acho que a galera vai impactar aí. Não, vendas é vaidade, tá? Eu vou até acrescentar, vai estar diferente aí. Vendas é vaidade, lucro é sanidade e o caixa é rei. Agora eu acho que tem muita gente falando, vou sair desse podcast agora. Como assim vendas é vaidade, Márcio? Como assim vendas é vaidade? Porque assim, uma empresa que vende e não gera lucro para a empresa, né? Ela só simplesmente é um número ali para mostrar, né? Que bateu o número ali para mostrar só a boniteza, vamos dizer assim, né? O que importa no final do resultado é a última linha que a gente fala do DRE, ou do demonstrativo fluxo de caixa. Eu defendo o fluxo de caixa, né? Então, Presta atenção. minha gestão é baseada. Então, o que importa é a última linha ali, quanto que sobrou no final do mês, né? Depois de pagar todas as contas ali, né? Tudo que você recebeu dos seus clientes, tudo que você pagou, os fornecedores, funcionário, e sobrou ali para você. É aí para você aplicar, reinvestir na empresa e também para você usufruir do lucro, né? Não é do lucro todo, não. É outra parada aí que muita gente pega e é, Tá nos todo erros, lucro, né? né? Spoiler. Tá nos erros. Vamos chegar Tá lá. nos erros. Mas vamos lá. Muito bom. Então, ó, caramba, na hora que eu vi essa frase, eu falei, não, eu tenho que levá-la pro podcast. Então, a gente vai ter temas aqui falando sobre vendas, mas hoje o nosso foco é gestão financeira, um dos pilares aqui. Então, acho que a gente já, antes de entrar nos erros, você quer falar mais alguma coisa? A gente já pode entrar aqui no primeiro, e é Manda polêmico lá. também. Manda lá. Então, vamos lá, Márcio. Primeiro erro que você trouxe pra gente aqui. Não ter controle de fluxo de caixa. Antes de mais nada, aí a pessoa pergunta, mas o que é isso, né? Para não falar palavrão aqui, mas que é fluxo de caixa, Márcio? Conta pra gente aí antes de mais nada. Então, fluxo de caixa é ali onde é que a gente registra toda a entrada e saída de dinheiro da empresa. Então, assim, toda empresa, ela tem ali a movimentação, né? Vende, recebe dos clientes e tem os pagamentos. Então, para você saber se sua empresa está indo legal ou não, você precisa monitorar isso aí, né? A saúde financeira da sua empresa. E, então, o primeiro passo para você conseguir monitorar a saúde da sua empresa é você ter um registro de caixa. Então, abrir o caixa, fechar, né? Saber quanto que entrou dinheiro, saldo do dia. E muita gente não faz isso. Ou se faz, faz no caderno. E aí, sabe aquela desculpa lá que não tem tempo para fazer financeiro? O tempo que ela perde anotando na mão, ela poderia ganhar muito mais se ela tiver um controle de caixa efetivo. Muito bom. Só para, então agora, né, trazendo o propósito do podcast, pode simplificar, para simplificar para a galera. A gente pode dizer então que quando a gente está falando de fluxo de caixa, é basicamente o controle de caixa que vocês aí talvez muitos já façam no dia a dia, mas observando a importância de controlar não só a entrada de dinheiro, mas também a saída. E é por isso que a gente dá o nome de fluxo, né? Entrada e saída de dinheiro no caixa. E Seria aí, isso, Márcio? e aí categorizar as despesas. Então, para você ter uma apuração melhor com o que você gastou, você pode categorizar os tipos de despesa. Então, tem despesa operacional, que são as despesas que mantêm o negócio funcionando. Tem as despesas variáveis, que são aquelas despesas que você gasta para vender. Aí tem as despesas que são impostos, né? Então, o que é um fluxo de caixa? É o registro da movimentação diária, né? Tudo que entra e sai, e a categorização de uma forma que você puxe um relatório e ali você sabe onde é que está indo todo o seu dinheiro, né? De onde vem e para onde vai. É igual aquele negócio do Globo Repórter, né? O que é o dinheiro, de onde vem, para onde vai, onde ele eles mora, comem, onde ele onde esconde. habitam. Então é isso. Galera, muito bom. Ô, Márcio, e eu tô imaginando aqui, né, o pequeno empreendedor, cara, para ele fazer isso aí,
vamos supor que ele use aí, talvez muita gente ainda até hoje, por incrível que pareça, usa caderninho. Eu já imagino que o cara usando um caderninho, ele pode até controlar o valor de entrada e saída, mas com muito trabalho, só que ele não consegue categorizar isso igual você falou, né? Então, Sim. se você quer ter controle e usa caderninho, você tá no risco da falência, tá no erro da falência aí, galera. E a outra coisa é o seguinte, tem muita gente também que já avança um pouquinho e começa a usar planilhas, né? Nossas famosas planilhas em Excel, ou agora a gente tem aí as planilhas online do Google ou do próprio Excel online, que eu já acho um avanço e tanto, né? Dá para fazer coisa bem bacana. Quem tem um conhecimento intermediário ou avançado de Excel consegue fazer muita coisa ali, mas similar ao caderno, você não tem controle daquilo ali. Então, se você compartilha com alguém, qualquer pessoa pode chegar ali e alterar a informação, ou você mesmo, se sem querer digitar um campo ali em um lugar ali e não dar o Ctrl Z, quando você voltar amanhã, você não sabe mais qual era o valor que estava lá e nunca mais vai saber. Então, é um negócio que não tem segurança nenhuma, mas a pessoa está ali insistindo, né? Mas também ela não consegue ter relatórios, a não ser que ela faça na mão, ou seja, um profissional avançado de Excel, que eu acho que não é algo que vale a pena para o empreendedor. Num caso desse, Márcio, qual a forma, já estou dando até um spoiler aqui, tá? Mas acaba batendo nesse assunto, não tem jeito. Qual a forma mais simples de alguém que não quer cometer esse erro da falência resolver esse problema de fluxo de caixa? Não, aí é, é ter um sistema, né, que ele pode gerenciar ali todos os lançamentos diários dele. Então, desde a entrada, então, ele consegue registrar as vendas e ali ele registra o meio de pagamento e tal, ele consegue ali saber, né, quais são os meios de pagamentos e as saídas. Ele registra ali todas as despesas, pagamento de fornecedor, funcionário. Então, ele consegue, por exemplo, aí onde é que ele ganha tempo, né? Que perda de tempo, ou seja, fazer tarefa operacional para um dono de empresa também é prejuízo. O que ele pode fazer? Ele lança lá todas as despesas dele, né? Lá pega qualquer sistema que ele tiver, né? Tem um mais simples que a gente trabalha, que inclusive ele consegue fazer isso de forma gratuita. Ele vai lá e lança todas as despesas do dia. E, no caso, ele consegue também lançar uma previsão, que isso é muito importante, né? Você tem uma previsão das despesas que vai entrar no mês. Que um dos erros comuns, né, é negligenciar a análise. O erro número 2, eu acho que estou pulando aí, é negligenciar a análise do financeiro. Então, assim, o cara não sabe quanto que ele tem de despesa para pagar no mês. Aí chega no dia, falta dinheiro, falta caixa. Falta, é uma palavra que a gente fala muito, é previsibilidade, ou seja, eu não tenho previsão do que eu tenho que pagar no mês. Por quê? Porque eu não tenho um controle efetivo, eu não registro os meus fornecedores. E com o sistema, você pode lançar todo, por exemplo, você tem funcionários, você lança todos os salários deles, você tem aluguel, você lança o aluguel, você lança, enfim, todas as despesas. E aí você tira um relatório, você sabe exatamente quanto que você tem para pagar. E no caso, se você trabalha com crediário, quanto tem a receber, né? Cartões a receber. Então, se você faz essa movimentação, você consegue saber exatamente o que você precisa fazer no mês para você fechar o mês com resultado positivo. Muito bom, Márcio. Você entrou aí, acho que a gente já pode entrar no segundo erro, porque os dois estão totalmente conectados, né? E o segundo erro financeiro que pode te levar à falência, que o Márcio trouxe aqui pra gente, negligenciar, pessoal, a análise de indicadores financeiros. Márcio, vamos navegar aí entre os dois erros, o primeiro e o segundo. Eu vou fazer uma pergunta que conecta os dois. Por que que a pessoa tem que fazer registro de tudo dessa questão do controle financeiro? A gente já entendeu que é importante, mas importante por quê? No final das contas, o que que isso vai influenciar e como que isso está conectado ao segundo erro, que é a questão dos indicadores. Então, aí a gente vive numa era que a gente fala, né, que os dados são o novo petróleo. E para eles tomar a decisão correta, igual ele falei mais Você já cedo, né? falou aí, né, sobre isso? Para ele saber quais ações ele precisa tomar no mês. Então vamos supor o seguinte, a gente está no mês aí, na metade do mês, né, de setembro. Só que ele já olhou ali que o caixa dele
Se ele não fizer, sei lá, uma promoção, ele vai bater um caixa vermelho, por exemplo, porque a despesa dele mês foi maior a receber. Então ele tem tempo para programar, por exemplo, uma promoção, né? Então ele pega os produtos que estão parados lá e faz uma promoção, vende à vista, e aí ele consegue fechar o caixa dele no azul, que é o importante. Então, assim, sempre procure fechar sua última linha do fluxo de caixa no positivo. Muito bom. Então, galera, para você que acha que muitos serviços que você faz, que é repetidor, né? Você tem que lançar ali todos os dias despesa. Cara, pensa o seguinte: se você tá pensando em fazer um investimento no seu negócio, ou vamos dizer que você sabe que o mês que vem é um mês que se você tem menos vendas, como que você vai saber se consegue passar bem por aquele mês ou não, se você não tem previsão de quanto que vai entrar ou sair de dinheiro na tua empresa? Um fluxo de caixa bem feito, com análise de indicadores, te dá isso, né? E já fazendo um merchan aqui, como ferramenta simples para fazer isso, a gente tem hoje o Gestão Mais Simples, que tem uma versão gratuita, que na gratuita já dá para você iniciar ali um controle de caixa, né? E tem recursos bem legais, mais avançados ali, para você que quer ter um controle financeiro completo. Qual que é a vantagem? Ah, Michael, mas eu vou ter que fazer tudo? Sim, não. Vou te explicar. Quando você usa um sistema integrado, você faz a venda do produto, tá? Para você que nunca teve sistema ou que tem sistema e ainda não chegou a fazer esse tipo de controle, quando você faz a venda de um produto em um sistema que tem um financeiro integrado, fiz a venda em dinheiro, o dinheiro cai automaticamente no caixa, certo? Já entra ali no saldo do caixa do dia, ou seja, uma operação que você fez já integrou seu financeiro. Muito além disso, você fez a venda, todos os produtos daquela venda já tiveram a baixa automática do estoque feita. Então, se você quer ter controle de estoque, em uma operação que é lançar a venda do produto, você matou 2 coelhos. Você fez o controle financeiro, você registrou a venda, né? E ao mesmo tempo o controle de estoque. Eu falei 2 coelhos, mas a gente pode considerar 3 aí. Por quê? Controle da venda para você analisar quanto que você vendeu no mês, caixa, que é o dinheiro que está entrando ali no final do dia, se você for usar para pagar alguma despesa ou categorizar, já é categorizado automático quando é venda, e estoque, tudo automático. Pessoal, não tem por que ter desculpa de que não tem tempo para fazer esse controle, porque muitas vezes você trabalha muito e diz que não tem tempo para usar um sistema, quando na verdade você tem que deixar de trabalhar esse tanto que você trabalha e passar a usar um sistema. Por quê? Uma vez que você usa uma ferramenta de gestão, essa ferramenta ela lhe traz produtividade. Então muita gente não para analisar. Quem aí tem quintal em casa, quem tem um pomar, sabe que quando você planta o negócio hoje à tarde já não está dando frutos. Você tem que plantar, semear, tem que regrar todos os dias para que aquilo ali lhe dê bons frutos. Assim é no mundo da gestão. Seja gestão financeira, seja gestão de pessoas, seja gestão de vendas, seja gestão de processos. Você tem que semear, você tem que regar aquilo ali todos os dias para que lhe dê bons frutos. Então essa é a dica que eu trago sobre os pilares aí, os erros, né? Os pilares e os erros financeiros que você pode estar cometendo. Então revisando, primeiro erro, não ter controle de fluxo de caixa, então tenha um controle de fluxo de caixa. Se você está escutando esse episódio e faz sentido para você, já sai daqui com um dever de casa para fazer. Pegar alguma ferramenta, comece no Excel, se você não tem ferramenta ou não conhece nenhuma, baixa o Mais Simples gratuitamente, comece a fazer um fluxo de caixa. Segundo, negligenciar a análise de indicadores. Mais Simples tem um relatório chamado relatório de DFC, né? Além de outros relatórios que tem, mas DFC você vê, por exemplo, ao longo do mês você faz dezenas ou até centenas de lançamentos, de vendas, de pagamento de fornecedor, internet, etc, etc. Quando você puxa um relatório lá no final do mês, você tem ali o DFC, que é em uma folha de papel A4 ali no máximo, você consegue ver de forma resumida tudo que entrou e tudo que saiu. E aí, por exemplo, poxa, eu tive um gasto grande aqui com combustível para entrega. Deixa eu entender melhor o que é isso aqui. Aquilo ali te possibilita entender o que está acontecendo no cenário da sua empresa. Coisa que talvez no dia a dia, se você não tivesse um controle, uma consolidação através de indicadores, você não teria. Tá bom? Então, não dá para dizer, né, que isso não é importante demais. Mas vamos lá, vamos focar aqui
No terceiro erro, tá? Terceiro erro, pessoal. Não separar as finanças. Ixi, peraí. Esse aqui vai dar polêmica. Vamos ver se você é. E seja sincero, coloca no comentário aí, né? Do stream que você tá, ou do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. Se você comete ou não esse erro. Terceiro erro, não separar as finanças pessoais das empresariais. Moço do céu. Coloca no comentário aí. Eu quero ver quem é sincero ao ponto de falar. Faço, não faço. Ou seja, cometo esse erro ou não cometo. Comenta aí, galera. Márcio, esse aqui, cara, eu acredito que seja um dos maiores erros que a grande maioria, não só dos pequenos, mas os grandes, também alguns cometem, né? Mas quem é grande, pessoal, e é organizado, eu tenho certeza que já resolveu esse problema há muito tempo. Fala um pouco para nós sobre esse terceiro aí, Márcio. Então, isso aí é polêmico, né? Porque assim, todo mundo que começa um negócio acha que se compra um produto por R$ 10, vende por 20, pega os R$ 10 a mais aí, bota no bolso e já era, né? Vai gastar. Só que, assim, todo dinheiro que entra na empresa, você tem que entender que não é seu, tá? E aí, você tem que ter uma parte, você tem que pagar as despesas da empresa, outra parte os fornecedores, tem que deixar uma parte para reinvestir e só aí que você vai tirar o seu, né? E muita gente ignora isso aí, né? Não faz por não fazer controle de caixa, por não analisar os dados, ele simplesmente pega o dinheiro e gasta. Eu já vi uma empresa onde ela vendia bem, tinha um bom produto, tinha uma boa clientela, ela quebrou porque ela não fazia isso. Então todo o dinheiro que entrava no caixa, ela não tinha esse controle, ela pegava e gastava com despesa pessoal. Só que aí o que acontece? Quanto mais você pega o dinheiro, né? Por exemplo, entra ali o dinheiro que entra no caixa, você pega e vai pagar uma conta pessoal. Aí no outro dia tem boleto fornecedor pagar. O que você faz? Aí vai apelar pro banco. Aí vem juro. E aí vira uma bola de neve. Então, Galera. assim, você tem que ter a consciência que você tem um negócio ali, que esse negócio vai te dar muitos frutos, vai realizar os sonhos seu, da sua família, mas você tem que ter a disciplina de entender que o dinheiro que entra ali não é seu. O que é seu são dois tipos de dinheiro que o dono de negócio pode ter. Um é o Prolabore, e aí o Prolabore, para quem não sabe, é o salário do dono. Então, por exemplo, eu como CEO aqui da Sismais, eu tenho o meu Prolabore, eu tenho o meu salário pelo que eu trabalho aqui. Isso é porque eu trabalho aqui. Se eu fosse só um sócio investidor, eu não teria esse salário, né? E o outro é o lucro. Só que não é todo o lucro que você pode pegar, né? Então, sobrou, faturei aqui 100 mil, no final do ano sobrou R$ 10.000, vou pegar e gastar. Não. Desses 10 mil você tem que pegar uma parte e guardar, né, para reinvestir na empresa. Então, assim, muitos não separam por não ter controle financeiro nenhum e muitos não separam por realmente achar que o dinheiro é dele. Então, é um erro que, assim, não conheço nenhum negócio que prosperou, né, grandemente. Existem empresas que cresceram, só que ela chega em um ponto que chega no limite, né? ela chega no limite, então não se torna saudável. Assim, não existe empresa grande, existe, mas não conheço nenhuma empresa saudável onde as finanças pessoais não são separadas da empresa, né? Então eu tive uma escola muito boa onde os donos, os empresários lá, eles tinham muita disciplina com isso. Então eu aprendi. A gente já começou o nosso negócio, a Cismais, aqui onde a gente é sócio, desde o início, né, já foi um princípio nosso onde ter o dinheiro separado. Então cada um tem seu dinheiro e quando a empresa dá resultado que a gente vai distribuir. Muito bom. E, pessoal, a gente sabe, né? Nós lidamos com isso no dia a dia, né? A gente simpatiza com a situação de todos, a gente sabe que é difícil. Poxa, muitas vezes sou só eu no meu negócio, e aí entra o dinheiro aqui, eu já tenho que pagar o aluguel lá de casa, com o aluguel daqui da empresa, e aí eu já pego um dinheiro só e faço tudo isso. Então, talvez você me perguntasse, Maicon, eu não tenho como controlar isso hoje. Tem, pessoal. Primeiro é a questão de priorização, né, de intenções. Michael, não tenho tempo. Então, você vai ter que alocar o seu tempo para isso. Todos nós,
né? Desde Márcio, desde Sérgio ali, nosso co-host, desde você aí que está nos assistindo, que está começando o seu negócio, ou você que tem o seu negócio gigante, ou empresas gigantes, CEOs de empresas gigantes, todos temos 24 horas no dia. O que nós fazemos com essas 24 horas é que faz a diferença. E eu tô dando uma ênfase muito forte nisso, porque eu percebo que esse é um dos erros, né? Acho que se a gente fosse elencar, é um dos erros que são o que mais atrapalha, esse é o erro que mais atrapalha a organização financeira das empresas. Tem uma frase que a gente costuma falar, né, no mundo aí da gestão, que é que quando o dono está tirando mais dinheiro da empresa do que ela está gerando de lucro. Porque uma coisa é você ter fluxo de caixa, outra coisa é lucro, né? Você pode estar tendo um caixa positivo, mas não necessariamente aquele caixa significa lucro. Por quê, Mike? O que significa isso? Vou dar um exemplo. Você investiu 100 mil reais para iniciar a sua empresa, e aí você comprou a sua mercadoria toda à vista. Aí você comprou a mercadoria e vendeu ali no mês 20 mil reais. Beleza, você não teve fornecedor para pagar aquele mês, você teve 20 mil reais de caixa. Quanto foi o lucro daquele produto? Ah, não sei, Maicon. Então, se você tiver controle, você vai saber, por exemplo, que quando você comprou aquela mercadoria, mesmo que você pagou ela à vista, você pagou ali, por exemplo, 15 mil reais, né, somando todas elas. Significa que no final você teve 5 mil de lucro bruto, tá? Por quê? Você tem que pagar aluguel. Se você contratou um funcionário, um colaborador, você tem que pagar esse colaborador. Você tem internet, você tem várias outras despesas que o seu negócio gera, que você tem que descontar para no final saber o que é lucro, né? E aí a gente entra na questão de separar as finanças. Como que eu faço para separar? O Prolabore que o Márcio falou é importante, e como que você, né? Vamos aqui tentar simplificar para você que está iniciando, como que você pode aplicar isso no seu dia a dia. Na minha opinião, aí, Márcio, eu quero que você reforce isso também. Vamos focar nesse exemplo aqui de 20 mil reais. Então, você gerou 20 mil reais de caixa, mas só 5 daquele ali é de fato lucro. O que eu faço com aqueles 15, né? Que também gerou de caixa, mas não é lucro. Você vai reinvestir em mercadoria, notavelmente, né? As próximas compras que você vai fazer, você não vai ter de novo 100 mil reais para investir. Você vai ter que tirar do próprio dinheiro que a empresa gerar a partir de então. Então, 15 mil não é lucro, beleza? E aí, quando o dono passa a tirar, em vez de 5, né? 5 já não pode, né? A gente vai entrar nesse detalhe. Mas ele tira 10 mil da empresa. Vendeu 20, tira 10. O cara tá matando a empresa no primeiro mês de vida. E a gente costuma dizer o seguinte: o dono da empresa está assaltando a própria empresa fazendo uma operação dessa. Na verdade, tem até uma regra, né, que muita gente usa. Empresa rica, dono pobre. Ou seja, a empresa sempre tem que ser mais forte financeiramente do que o dono dela. Porque é da empresa que ele tira o sustento, né? Então, para empresa rica, dono pobre; empresa milionária, dono rico; empresa bilionária, dono milionário. Então, sempre a empresa é em primeiro lugar. O CNPJ tem que ser mais forte que o CPF, financeiramente falando. Muito bom, Márcio. E aí, eu acho que, trazendo aqui a lembrança de uma estatística, não sei o número exato, mas acho que todo mundo aí tem essa ideia de tantas empresas que abrem no Brasil, muitas delas fecham com 1 ano. Pouquíssimas chegam até o 5º ano de existência. Acredito eu, tá? E a gente tem analisado muito isso, né, dentro de todas as empresas que já passaram por nós, que boa parte delas falham nisso, de não controlar quanto que ela pode tirar do dinheiro para gastar com gastos pessoais. Uhum. E é difícil resistir, porque eu abri o meu negócio, eu estou tendo acesso a dinheiro, eu tenho sonhos, tenho desejos para realizar, eu tenho um presente melhor que eu gostaria de comprar para o meu filho. Como que eu tenho dinheiro aqui, Maicon, e não vou realizar o sonho de fazer o aniversário do meu filho? Então, pessoal, essa é a dor de você ter um negócio e de você empreender, principalmente na fase inicial. Você tem que se abster ali de certas coisas no início para que você no futuro, né, consiga ter um aproveitamento maior, né? No mundo financeiro a gente fala muito de dividendos, né? Então o dividendo do dinheiro que você manter ali
né, reinvestindo na empresa, ele vai ser sempre crescendo. E o dividendo é um dinheiro que ele é gerado extra mesmo, né? Esse aí a gente pode entrar em detalhes em outro momento, mas quando você trabalha de forma organizada, quando você separa os seus gastos e entende quanto que você pode tirar para suas finanças pessoais, né? Separa da empresa e tira para suas finanças pessoais, você está garantindo o futuro da sua empresa. Ou seja, esse terceiro erro pode te levar à falência e se você evitar só esse terceiro aqui, todos os outros já ficam mais fáceis, porque estão todos conectados, né, Márcio? São os 5 erros têm conexão, né? Então você abre o seu negócio, você tem que ter em mente o seguinte: seu negócio ele tem que gerar uma renda para pagar você, né? Como se fosse um funcionário, e ainda sobrar lucro, né? Então, ainda sobrar ainda para reinvestir e sobrar também para você usufruir do lucro, né? Então, então você tem que ter em mente que todo negócio ele tem 3 tipos de dinheiro, que é o dinheiro de pagar fornecedores, né, das despesas, o dinheiro de reinvestir e o dinheiro do lucro. Você como colaborador da sua própria empresa, então quem trabalha na empresa é um colaborador, você entra no dinheiro do fornecedor e se sobrar no dinheiro do lucro no final do ano. Muito bom. E tem uma coisa que eu recomendo, ninguém faz, tá, gente? Valoriza a sua equipe, né? Final do ano aí, dá um PLR. O que é você pegar ali um lucro que você teve no final do ano, dá 10% para sua equipe, né? Sua equipe vai trabalhar mais motivada. Só que isso aí é um outro assunto, né? Muita gente que está assistindo talvez não entenda ainda o nível de complexidade que é para fazer um pagamento desse, né? Eu não digo nem de complexidade, mas de estratégico, mas é possível sim, né? A Sismais hoje ela tem esse programa de PLR na empresa, que se a empresa bate a meta no final do ano, a gente atinge determinado número, a gente distribui uma parte do lucro anual ali da empresa para os colaboradores. Então, pessoal, hoje tem essa participação aqui, a gente percebe que isso engaja muito. Mas a gente pode falar disso em um outro momento também. Ô Márcio, e para a gente poder simplificar aqui, né, trazendo o propósito do podcast, que é o Pode Simplificar, então, se a gente for pegar aí esses 3 dinheiros, no caso aí dos 20 mil que eu dei de exemplo, 15 mil então seria para mim pagar o custo do fornecedor, certo? Por mais que eu tive os 100 mil de investimento inicial, mas Exatamente. eu vendi 20, Então, 15 foi o custo. não, vamos simplificar, né? Pronto. Se ele vendeu aí. 20, vamos supor que assim, depende muito do segmento, né? Tem segmento que se compra por 10, consegue vender por 20, né? Colocar uma margem ali boa. Depende muito do segmento. Vamos trabalhar para facilitar a margem de 100%. Então, se eu vendi 20 mil, 10 mil foi fornecedor, certo? Perfeito. Mesmo Então, que eu já tenha pago, mesmo que eu tenha pago, aquele produto esse dinheiro não é ali, dele, é do fornecedor. ou Você seja, precisa comprar mais mês que mercadoria. vem eu quero vender mais 20 ou 30, eu tenho que pegar aqueles 10 mil, juntar com algum outro dinheiro o e reinvestimento, comprar mais. né? Aí já entra já o segundo dinheiro, né? Que é o reinvestimento, né? Então, por exemplo, você montou um negócio, você investiu ali 100 mil, né? No primeiro mês você vendeu 20 mil, então 10 mil provavelmente foi de mercadoria, você marcou 100%. Então, desses 10 mil, você tem que pegar dos outros 10 mil, que é o lucro bruto, vamos dizer assim, e colocar uma parte em cima para você aumentar a mercadoria, que com certeza você vai querer vender mais. Para vender mais, você tem que ter mais mercadoria, né? Então, você reinveste no seu negócio. Então, vamos fazer uma conta assim. Por exemplo, dos 20 mil, você tira 10 mil, bora botar mais 12 mil. Né? Então, 12 mil você vai investir, sobra 8. Desses 8, você precisa tirar o imposto, né? Vamos botar a margem de imposto aí de 10%, né? Eu acho que depende muito do negócio, do modelo. 2 mil mas só de imposto. aí você vai tirar 2 mil, sobra 6 mil. Desses 6 mil, você vai ter que pagar despesas, que é aluguel, internet. Você vai pagar aí aluguel, internet, despesa, telefone, água, luz. Então vamos supor que você tem uma despesa aí de 2 mil reais, né? Então de 6 cai para 4. Desses 4 mil, você vai tirar o seu Prolabore, né? Presta bastante atenção, pessoal, nessa você ia conta. tirar o seu Prolabore ou os funcionários, né? Então vamos botar aí 2 mil. Você tira seu Prolabore, sobra 2 mil. O que você faz com esses 2 mil? Deixa aplicado na empresa. Então, pessoal, conta de padaria. Você consegue fazer isso num caderninho, na calculadora.
vendi 20. 10 foi o custo da mercadoria para mim chegar naqueles 20. Então, esse 10 eu já tenho que reservar e garantir que eu vou ter compra para o próximo mês. Só que como eu quero aumentar, né, minhas vendas, eu vou pegar 2.000, né, mais 2.000, ou seja, 12. Em vez de comprar 10 de novo, eu vou comprar 12.000 dessa vez de mercadorias, né? E isso é o aumento de investimento de estoque. E aí, 2.000, né? Outros 2.000 são impostos, então já fui para 14, né? Sobrou 6.000. Esses outros 6.000 você vai fazer o rateio, né? Que aí vai entrar o Prolabore, que você vai definir. Que o correto do Prolabore é o seguinte: vamos dizer que você está entrando no seu negócio. O Prolabore também é muito particular, tá? Mas vamos dizer que você está entrando no seu negócio com um investimento inicial. E você tem alguma outra renda ainda que lhe garanta pagar suas despesas. E você, por exemplo, se precisar um mês ali na empresa, você consegue ficar sem um Prolabore. Então, o seu Prolabore você deixa como a última coisa a apurar. Ah, Maicon, mas se eu estou investindo no negócio é para ter lucro, com certeza. Só que todo negócio, quando você investe ali na fase inicial, ele demora, lembra? Semear, regar, para depois colher os resultados. Todo negócio inicial, ele demora um tempo para gerar um lucro legal e te dê também um prolabore legal. Tem negócios que abrem e operam no prejuízo, ou seja, queimando caixa. Eu tenho que investir 100.000 inicial, por exemplo, e todo mês eu tenho que botar mais X mil do meu bolso até passar ali 6 meses, que é o tempo que ele cresceu em número de vendas, em número de clientes, para poder, enfim, gerar lucro. Ou seja, não comece o seu negócio pensando que você já vai tirar um bom salário. Se pudesse conseguir, melhor, mérito seu e parabéns, ótimo. Mas tenha consciência de que para o seu negócio crescer de forma saudável, no início você vai ter que levar ali bem controladinho essa parte. Então, talvez você tenha que ter o Prolabore tirado por último. Então, volta na nossa conta, 14.000, eu já não tenho desses 20, certo? Vamos supor que você tira um Prolabore aí, né, reajustando aqui, um Prolabore aí de R$2.000, tá bom? Beleza, então já fomos para 16.000. 4.000 você vai ter que pagar todas as outras despesas, ou você faz o inverso, que é o que eu recomendei. Minhas despesas aqui, vamos supor que deu 4.600. Beleza. Desses 4.600, eu vou tirar, então, para mim, a diferença desse valor. Tá bom? Então, essa é a dica, pessoal, que eu dou para começar a separar suas finanças pessoais das empresariais. Eu já vi casos em que o usuário, ele lança a despesa pessoal, por exemplo, o aluguel da casa dentro do sistema, como se fosse uma despesa operacional aluguel. Gente, isso está totalmente errado. O sistema tem lá os planos de contas lá, o despesa operacional aluguel, por exemplo, é o aluguel da empresa. Todas as suas despesas pessoais, vou dar um exemplo, você usa o mesmo carro seu que você usa para passeio, com a família, etc., você usa para a empresa. Na hora de botar combustível para entrega, beleza, lança dentro do sistema. Ah, eu vou viajar final de semana, ou vou na casa da minha mãe, que fica tantos quilômetros daqui, e vou colocar X de gasolina. Então, você tenta fazer, não precisa ser exato, mas você tenta fazer uma base, eu coloquei X de gasolina para esse passeio meu, esse aqui vai sair do meu Prolabore, que eu vou ter que se virar aqui para pagar, não tem nada a ver com a empresa. E o da entrega ali, aí já é o da empresa. Isso aí é, igual você falou, é muito comum, né? Muita gente pega e misturar as despesas, ou seja, faz da empresa um caixa eletrônico, né? Então toda vez que precisa pagar uma conta, vai lá, manda lá a conta para a empresa vai lá e paga. Ele abastece o carro, manda lá para a empresa paga, faz compra no supermercado, vai lá e paga, né? Então assim, um dos erros, né, se a gente traduzir tudo que a gente está falando aqui sobre separar despesas pessoais, é não fazer de sua empresa um caixa eletrônico. Que a hora que você quiser, você pode sacar o dinheiro. Porque o dinheiro que está lá na empresa, até um certo ponto, não é seu. Só é seu depois de passar por isso aí. Você pagar fornecedor, né? Pagar as mercadorias, você que trabalha com revenda de mercadoria, ou no caso de serviço, pagar o fornecedor de serviço. Pagar funcionário, despesas operacionais, que é aluguel, luz. Se pagar, né? Se você trabalha, depende só da empresa, se pagar, e aí que vai ter o lucro. Então, assim, ó, para simplificar mesmo, não faça da sua empresa um caixa eletrônico. A empresa não é um banco com dinheiro infinito, viu?
Foca nisso. Sua empresa não é um banco com dinheiro infinito. Não ainda. Vamos trabalhar para isso. Muito legal, pessoal. Então, esse foi o nosso terceiro erro e eu considero que foi o erro mais importante, né? E, novamente, para que você consiga fazer isso, você tem que ter organização, tem que ter controle. Márcio, agora vamos aqui para o quarto erro, tá? Que é não investir em tecnologia. Muita gente também que está começando um negócio, eu percebo que deixa isso para a última parte. Ou então acha que investir em tecnologia é colocar alarme e câmera de segurança na empresa. Explica pra gente sobre esse erro aí, Márcio. Então, colocar alarme e câmera de segurança na empresa é importante também, gente, mas vocês têm que valorizar tudo que a gente vem falando aqui, né? Vocês têm que valorizar o patrimônio de vocês. Se você trabalha com venda de mercadoria, todo o seu estoque está lá, é um patrimônio, né? Um valor de dinheiro considerável investido aí. Tem empresa aí que tem 5, 6 meses de faturamento investido em estoque e não tem um sistema para controlar isso. Então ele não sabe quanto que vendeu, não sabe se vendeu, não sabe quanto de mercadoria tem em estoque. E por não saber disso, ele acaba comprando mais do que devia. É muito comum e eu tenho certeza que você deve ter um monte de mercadoria aí que está parado porque você comprou demais, por falta de estoque. E aí a gente costuma falar, você imobilizou o seu capital, né? Então, com o estoque lá parado, você está com o seu estoque lá imobilizado. Então, hoje a gente está numa era aí de inteligência artificial. Você deve ter ouvido falar, se você está no planeta Terra, você deve ter ouvido falar sobre inteligência artificial. E tem gente que ainda usa caderninho para anotar, fazer controle de caixa, para anotar o caixa ali. Gente, isso aí é do passado, já foi esse tempo já, né? Há quanto tempo que a gente tem aí a tecnologia? E o que me deixa assim, a gente mais contrariado, né? A gente trabalha com tecnologia, a gente tem uma solução com custo muito acessível. E as pessoas simplesmente ignoram, acham que é mais importante ter um iPhone do último ano do que simplesmente investir em um computador ali na sua loja, botar ali e investir num sistema de gestão que vai trazer relatório, vai trazer informação para a tomada de decisão dela mais acertada, né? Então, assim, a gente fica até meio frustrado com isso, porque as pessoas não conseguem valorizar o quanto importante, mesmo sabendo que ela tem um patrimônio ali a proteger. Isso eu vejo bastante também, tá? Então, câmera de segurança é importante, mas tem várias outras tecnologias, e aqui eu não falo nem só de sistema de gestão, tá bom? Vou dar um exemplo básico aí. Hoje, muita gente atende pelo WhatsApp, né? Vocês sabiam que existem ferramentas de atendimento via WhatsApp que permite você controlar filas, permite você criar ali algum sistema de disparo de mensagens automáticas sem ser lista de transmissão. Tem muitas ferramentas boas para criar bots de atendimento para WhatsApp. Eu percebo que tem bastante gente, né, que usa já, mas o potencial dessas ferramentas são muito pouco explorados. Márcio falou aqui da inteligência artificial. Caso real, tá? Eu estava conversando com um usuário esses dias e eu falei para ele sobre uma palestra que a gente teve na cidade, o que ele achou. A palestra foi sobre inteligência artificial e ele falou, a gente gostou, mas não estamos querendo investir agora, porque é um custo a mais que teria e tudo. Pessoal, não sei se você conhece ou não, imagino que a maioria já conhece ou ouviu falar do ChatGPT. A versão paga do ChatGPT, que dá acesso a um mesmo mecanismo da gratuita, né, assim, visualmente falando, mas o nível de resposta é imensamente maior e mais rápido. Ele custa hoje $20, que dá aí pouco mais de R$100 por mês. É um preço irrisório perto das vantagens que uma ferramenta como essa te dá hoje. Então, muitas vezes você olha só, poxa, eu vou ter que pagar R$100. Galera, investimento não se mede assim. Quanto que eu vou ter de retorno gastando R$100 por mês com uma ferramenta como o ChatGPT? É difícil também, de início, você medir isso. Mas se você começar a comparar, poxa, eu tenho aqui 3 vendedores, os 3 conseguem aqui disparar mensagens no WhatsApp que foram muito bem elaboradas aqui pelo ChatGPT e estão me ajudando a converter mais vendas ou pelo menos fazer o cliente responder. Se você disser para o ChatGPT, eu tenho um grupo aqui onde eu tenho clientes, setor de moda, etc. E esses clientes, eles sempre que eu mando mensagem, não tem muita interação. A última que eu mandei foi essa. Me ajuda a melhorar essa mensagem aqui para ter mais interação. Pessoal, ele vai te dar uma mensagem melhorada. Uma coisa simples ali que talvez te faz ter uma venda
que uma venda só lhe paga o custo do mês inteiro do ChatGPT. Então, assim, investimento se mede com o resultado que aquilo vai dar. Empresas hoje, né, grandes aí, de qualquer setor que seja, redes de varejistas, de supermercados, concorrentes seus, investem milhões, porque eles não estão preocupados com os milhões que eles estão investindo. Eles estão preocupados com os múltiplos daqueles milhões que vão gerar de resultado pelo aquele investimento que ele fez. Então é muito importante isso. E a gente traz isso também para a ferramenta de gestão. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas de gestão com um preço excelente no mercado. O mais simples é uma delas, ele já começa ali com a versão gratuita. O único custo que tem é do seu tempo, da sua priorização, ou seja, aí é você quem diz qual a importância que você vai dar para o futuro do seu negócio e vai gastar para baixar e testar uma ferramenta dessa. Entendeu? Custo zero. Baixou a ferramenta, testou, e aí a gente tem alguns recursos ali, prêmios, né? Alguns recursos adicionais por um custo extremamente benéfico. Eu tenho certeza que uma venda que você faz, né? Talvez meia venda que você faz já lhe dá o retorno daquele investimento que você fez ali. Então, aí só para finalizar aí, né? Eu não conheço também nenhuma empresa de sucesso que não invista em tecnologia. Não conheço. E usa um sistema de gestão também, né? Usa tecnologia, um sistema de gestão. Então, assim, eu trabalhei em duas empresas de muito sucesso, né? Nos segmentos dela. E todas elas cresceram porque elas sempre investiram, elas foram inclusive pioneiras aqui na região em termos de tecnologia. Então a Dinumose e a Dimacol, eles sempre investiram pesado, eles acreditaram e são empresas de sucesso. E muitos clientes nossos, né, cresceram bastante. Então a gente tem um caso de um cliente nosso que começou pequenininho e em menos de 3 anos aí estão faturando muito, né? Estão vendendo muito, que é a Motomais. Eles investiram em tecnologia porque sabem da importância. Na verdade, pessoal, eu vou te falar uma coisa assim, não existe negócio sem análise de dados, né? Como se você não mede, você não gerencia seu negócio. E sem gestão, seu negócio não sobrevive. Você pode até começar um negócio sem gestão, né? Que é igual eu te falei. O primeiro ato para começar uma empresa é ter uma venda. Se você faz uma venda ali, você já tem um negócio. Mas para o seu negócio perpetuar, e se você começa um negócio, você deve querer que ele perpetue, você tem que investir em tecnologia para ajudar a evoluir seu negócio. Muito bem. Então, esse aí foi o quarto erro, não investir em tecnologia. Então, a tecnologia, ela existe aí já há muito tempo. Ultimamente tivemos o boom de inteligência artificial com uma série de ferramentas. Talvez você até se sinta perdido. Poxa, que ferramenta que eu vou utilizar? Eu não sei qual é o melhor para mim, qual é o melhor para minha empresa. Aí você pode também buscar, né, orientações, especializações. O próprio Sebrae, por exemplo, eles têm muito material, tanto online, né, que você mesmo entra lá e assiste, ou consultorias, mentorias, muitas vezes gratuitas até. Se você não sabia, o Sebrae tem sim alguns programas lá de acompanhamento gratuito que você pode utilizar. As empresas que você vai contratar as ferramentas podem ajudar você a decidir a melhor forma de implementar. Aqui no Gestão Mais Simples, por exemplo, quando alguém entra em contato querendo usar a ferramenta, a gente oferece a opção de fazer uma apresentação e aí, baseado nas necessidades que a pessoa passa, a gente diz a melhor forma dela usar o sistema no dia a dia, né? Como que ela pode extrair ali as melhores técnicas do sistema para ajudá-la no dia a dia. Então, tem forma de você fazer isso. É questão de priorizar o quanto isso é importante para o seu futuro, para o futuro do seu negócio. Beleza? E agora nós vamos para o quinto erro, mas não menos importante, né? E esse aí também, ele gera uma certa polêmica, porque tem gente, acredito eu, que nem sequer passa pela cabeça, né, cuidar disso. Então vamos lá. O quinto erro, não ter uma reserva de emergência. Márcio, que coisa é essa? Explica para nós, o que diabos é isso? Então, cara, tudo casando com o que a gente vem falando, né? E tudo termina o seguinte: toda empresa que quer ter futuro tem que ter um caixa de reserva. Esse caixa, o que que seria? Seria um valor, né, guardado ali para emergência. Então, vou dar um exemplo que nós fizemos mais. Todo mês a gente tira uma parte do resultado nosso, dos nossos lucros, que a gente aplica
né, em investimentos para caso ocorrer um imprevisto. E nós tivemos recentemente um grande problema aí, o que a gente fala aí, uma grande, é, uma grande tragédia, vamos dizer assim, Pandemia. né? A primeira coisa que eu pensei na hora que eu li essa frase aqui foi na pandemia. Então, assim, a pandemia, muitas e muitas empresas fecharam as portas simplesmente é, por não ter reserva, por Não, não ter caixa. elas até fecharam a porta porque eles foram obrigadas, né? Teve a É, lei aí que obrigou muitas a fecharem as portas, mas o problema é que elas continuaram de portas fechadas, ou seja, fecharam em definitivo o negócio delas, porque elas tiveram que fechar o negócio, pararam de vender de uma hora para outra, mas infelizmente elas não tinham caixa para é. sobreviver, porque as contas continuaram chegando por um bom tempo, né? Sim, sim. O que acontece? Ela tinha que pagar funcionário, tinha que pagar fornecedor, só que ela não estava conseguindo vender porque estava de portas fechadas. Então, muita empresa pararam de funcionar, né? Vamos mudar o termo, fechou as portas, porque realmente fechou, literalmente. Mas muitas empresas encerraram suas atividades porque não tinha reserva de caixa para durar lá, sei lá, 2, 3 meses. E a gente tá, hoje o mundo tá muito volátil, né? Então, assim, qualquer momento pode acontecer alguma coisa que pode mudar a nossa rotina e a gente precisa ter reserva. A empresa precisa ter reserva. É, eu sigo muito o Flávio Augusto, ele recomenda, até antes da pandemia, ele sempre recomendou. Toda empresa, né, para você ter a tranquilidade, você tem que ter no mínimo um ano ali de despesa em caixa. O que que é? Todas as despesas que você tem para sua empresa funcionar, que a gente fala de despesa operacional. Então, toda despesa operacional você tem que ter reservado em algum lugar durante um ano. Porque se você ficar sem vender um ano, se acontecer qualquer coisa, se ficar sem vender um ano, você ainda consegue manter a sua empresa durante um ano. E é nisso que a gente acredita, né? Em termos de gestão financeira, é nisso que a gente trabalha aqui na empresa, construindo essa reserva para caso tiver algum imprevisto, a gente não passar dificuldade. Perfeito. A gente percebeu na época da pandemia que muitas empresas elas não tinham nem dinheiro para o dia seguinte. Elas tinham que contar com as vendas de hoje para pagar alguma coisa, alguma Ah, boleto que ela tinha para pagar amanhã. Gente, isso é muito perigoso. Esse quarto erro aqui, ele fala sobre reservas de emergência, mas ele navega entre os outros, que é a organização financeira, o fluxo de caixa. Se você não tem uma previsibilidade, se você não sabe que vai ter dinheiro no final do mês, você pode fechar as portas de uma hora para outra. Né? na verdade, Acontece muito, a assim, gente é pego de surpresa com a empresa acabou fechando, infelizmente não deu e tal. tem muita empresa que, na verdade, dono de negócio, está mais preocupado com boletos, né? Com os boletos, com o fim do mês, está mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. Então, se você não tem uma boa colchão financeiro, muita gente usa o termo colchão. Colchão financeiro, né? Você sabe o que é colchão, não? Colchão, É. colchão eu sei, é o que eu deito e Então, durmo. mas por que que Agora, a gente colchão fala? financeiro, explica pra nós aí. Literalmente é porque antigamente, né, não tinha, muitas pessoas Ah, já sei. não tinham o hábito, né, de ir no banco guardar dinheiro, guardavam no colchão, por isso que falava colchão, entendeu? Então, por isso Então, que a gente ó, tem o termo aí, colchão financeiro. tenha o seu colchão financeiro. Se você não gosta de banco, se existe alguém Ah, não. ainda hoje que Aí eu não não gosta de recomendo. banco, guarde, nem que seja debaixo do colchão, É. gente, mas guarde dinheiro. Ô, Márcio, eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que isso vai mudar de cada empresa, né? Qual que seria aí pra galera uma quantidade ideal? Você já falou aí de 12 meses, né? Mas para a pessoa começar aí, quanto que você acha que é o mínimo que já vai ali, pelo menos, garantir uma sobrevivência para ela ali? É os 12 meses mesmo? Ou, por exemplo, Não, se eu tiver 3 meses, eu já dei um passo bom. não, então, ele vai construindo aos poucos, né? Então, assim, não é do dia pra noite que você vai conseguir fazer, porque você tem que tirar, né, uma parte do lucro e reservar. Mas, assim, o ideal, vamos dizer assim, o ideal seria um ano, no mínimo um ano, né? Mas vamos dizer que o mínimo do mínimo é você trabalhar com 6 meses. Pelo menos 6 meses tem que ter, Então, né? pessoal, Se você não conseguir um ano, pelo menos 6 meses aí, muita disciplina, show de né? bola. Nos controles financeiros, nos gastos pessoais, porque muita gente ainda depende muito da empresa. Então, um ano aí, ou 6 meses já é o ideal. Show de bola. Então, ó, se você
Provavelmente se você segue alguns desses, a gente chama de digital influencers, né? Muitos deles dão dicas sobre isso também, sobre a questão da reserva de emergência. Outra coisa legal da reserva de emergência é que esse dinheiro, se você aplicar ele ali numa renda fixa, por exemplo, né, não deixe só na poupança ali do banco ou na conta corrente, porque ele não gera nada. Ele, na verdade, ele perde valor com o tempo por causa da inflação. Se você deixa ele numa renda, ele, além de estar ali garantindo ali uma segurança, tá te gerando um dinheiro bom ali de dividendo, entendeu? Aqui nesses mais a gente faz isso, por exemplo. Então, por exemplo, chega no final do ano, ele até arca com alguns custos que a gente tem. Vou dar um exemplo, confraternização da empresa. Essa reserva de emergência, só os dividendos dela, por exemplo, consegue bancar isso aí e até mais. Então, assim, o negócio começa a ter um efeito bola de neve, mas positivo. É muito legal. E quando você faz isso, né, o fato de você passar a ter uma reserva de emergência significa meio que um marco também, tanto na sua carreira profissional quanto pessoal, que eu estou tendo agora organização e disciplina com o dinheiro, tanto meu quanto da empresa. Porque se você é o dono do negócio, você está guardando dinheiro, não está gastando nem para a empresa, nem para o seu pessoal, você está tendo disciplina ali nos dois lados, né, no pessoal e no profissional. E isso você só consegue fazer depois que você deixe de cometer, né, em parte ou em todo, esses erros que a gente já falou. Por exemplo, para você ter uma reserva de emergência, né, começar a pensar em criar uma reserva de emergência, você precisa passar a controlar o seu fluxo de caixa, que é o primeiro item que a gente falou aqui, né, no nosso podcast. Você precisa passar a analisar os indicadores financeiros, ou seja, não negligencie isso, né, Márcio? Analisar as receitas e despesa, né? Então, tá, tem até uma frase, né, que despesa custa igual unha, tem que cortar sempre. Então, boa, bem lembrado. Se você analisa, você consegue saber onde é que você está gastando e que pode reduzir. Excelente. O exemplo que eu dei daquele relatório lá, que eu falei mais cedo, né? Se você tem ali um DFC, que é um relatório que dá consolidado todas as despesas que você tem no mês, você consegue analisar. Por exemplo, poxa, eu tô tendo mais gasto do que receita, eu vou ter que cortar algum gasto. Você olha para aquilo ali, você consegue ter uma visão clara de, poxa, eu posso tentar ir aqui, ó, deixa eu entender, por que tá gastando muito aqui, por exemplo, lanche da tarde, tá lá, R$ 500. Pô, vamos lá, galera, nós vamos passar por uma fase aqui que a gente vai ter que passar a comer algo mais barato aqui, pelo menos. Ou então vamos tentar uma opção mais saudável, que já une o útil ao agradável, né? Então, são coisas assim que você vai mexendo os pauzinhos que através da gestão financeira, do fluxo de caixa, você passa a ter. Falando aí, existe 2 tipos de relatórios, né? Para você analisar se a empresa está tendo lucro ou não. Existe o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, e o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Eu, particularmente, prefiro o demonstrativo de fluxo de caixa, porque é o seguinte, o DRE, ele é com análise na base das vendas. Então, por exemplo, quanto que você vendeu no mês, então, você vendeu 100 mil, não importa se você recebeu ou não. Então, o DRE é por isso, quanto que você vendeu, quanto você teve aquelas despesas ali para você entregar aquelas vendas. Então, se você vendeu a mercadoria, qual foi o custo da mercadoria, qual foi o imposto gerado daquelas vendas, não quer dizer que você pagou o imposto naquele mês, porque normalmente o imposto a gente gera no mês, paga no outro, né? Sim. Tudo que a gente gera no mês, paga no outro. Então, funcionário, qual foi o gasto funcionário daquele mês, não foi o que você pagou. Então, o DRE, ele é baseado sobre competência, que é o mês que teve o evento, ou a despesa ou a receita. E o DFC é de fato tudo que entrou no caixa. Então eu prefiro, né, até faz mais sentido no modelo do meu negócio, mas se eu tivesse uma loja, por exemplo, eu ia apurar meu lucro só sobre a receita. Então eu sei que eu tenho aquele valor a receber, né? Então, por exemplo, eu vendi 100 mil. Eu sei que eu tenho 100 mil para receber, mas se eu trabalho principalmente com crediário, muita gente trabalha, eu não posso contar que eu tenho 100 mil de lucro para apurar meu lucro, não. Eu tenho que apurar sobre tudo que eu recebi. Então, eu apuro. Se eu vendi 100 mil, eu recebi 90 mil, mesmo sabendo que ficou 10 mil pendente, aí é outra história. Aí eu vou apurar meu lucro sobre os 90 mil, que aí vai entrar todas as despesas do mês que eu paguei, né? Fornecedor, que eu paguei no mês. Funcionário, imposto. E no final, o que importa é quanto que sobrou lá no resultado do mês, que é o que sobrou em caixa. Então, mais uma vez, eu lembro, para todo, principalmente pequeno negócio, caixa é rei.
O que importa no final das contas é quanto que sua empresa está gerando de caixa. E quando eu falo caixa, é sentido literário, né? O saldo na conta do banco. Nesse caso aí, caixa é lucro mesmo, né? É isso aí. Caixa é rei. Muito bom, Márcio. Então é isso, pessoal. A gente passou aqui, né, os 5 erros. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E novamente fazendo um merchanzinho aqui de uma ferramenta que pode te ajudar com tudo isso, né? Que é o Gestão Mais Simples. É um produto lançado pela Sysmai Tecnologia. É uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado de software e lançou há pouco mais de 1 ano e meio o Gestão Mais Simples, que já atingiu aí mais de 5.000 usuários. O sistema ele tem a versão gratuita e ele permite você já controlar ali vendas, caixas, ter um controle financeiro inicial, estoque, emissão de notas fiscais de forma ilimitada já na versão gratuita. Então tem bastante coisa para você já explorar, tá bom? Então, ó, a partir de hoje, nada de usar caderninho, se você quer melhorar, né? Usa o caderninho aí só para você guardar histórico que foi feito até aqui, mas vamos adotar um novo marco de agora na sua empresa, né? Vamos tomar essa atitude aí. Nada de planilhas, porque as planilhas, apesar de ajudar, não é o suficiente para o que você precisa, para gerar um bom futuro para você e para sua empresa, tá bom? Então tem uma ferramenta que seja tudo integrado. Ou se você não quiser o mais simples também, beleza. Tem diversas ferramentas no mercado aí super interessantes. A gente fala do mais simples, que é um produto que a gente trabalha diariamente, sabe como funciona e acredita muito nele. Mas você pode testar a ferramenta que melhor servir para você, tá bom? Mas Simples ele é especializado também em empresas do Simples Nacional, principalmente aqueles que estão começando ali o seu pequeno negócio ou já estão atuando no pequeno negócio, tá bom? Márcio, alguma consideração final aí antes da gente finalizar e dar tchau ao pessoal aqui, até a próxima? Então é só agradecer a oportunidade, né? Falar ao pessoal aí que tá assistindo esse podcast, botar aqui nos comentários da plataforma que estiver assistindo aí, né, o que ela achou desse conteúdo e dar sugestão para novos conteúdos, que é muito interessante. O nosso objetivo aqui é ser simples, é simplificar. Então, assim, nosso foco é você, pequeno empresário, está começando, ou você já tem uma loja há muito tempo. Mas, assim, a gestão, quanto mais simples, melhor. Tá? O simples bem feito, o famoso feijão com arroz, quando bem feito, funciona. E grandes empresas adotam isso. Então, às vezes, a gente quer fazer o trem bonito, quer bacanizar, vou usar um termo antigo aqui de uma música que tinha, né? A gente quer bacanizar o negócio, quer botar não sei quantos relatórios, dashboard, não sei o que, não. Você precisa do simples. O que é o simples? É o simples que funciona e eu garanto que o mais simples te entrega isso aí, entendeu? Então é isso. Muito bom, muito bom. Márcio, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado você também que está nos acompanhando aí. Até mais. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.